São Fidélis, norte do estado, mais de 37 mil habitantes. O cenário é de normalidade. Lojas abertas ao público e movimento intenso nas ruas. O comércio voltou a funcionar no dia 29 de abril, com restrições, o que deixou a população ainda mais à vontade para sair de casa. Nas filas que se formam principalmente em frente às agências bancárias, o distanciamento parece ser cumprido. Porém, registros mostram que alguns aproveitam o momento para conversar, atitudes que deixam apreensivos os profissionais da saúde do município, que conta apenas com uma unidade hospitalar. O que mais nos preocupa como profissionais da área de saúde é chegar a um dado momento em que tenham tantos pacientes graves que a gente não consiga atender, que a gente tem que fazer uma escolha entre qual paciente a gente vai colocar no CTI, qual paciente a gente vai colocar no respirador. A flexibilização das medidas de prevenção ao coronavírus em pelo menos 6 cidades do norte e noroeste fluminense, onde há casos confirmados da doença, motivou ações judiciais pela Defensoria Pública do Estado do Rio. O que motivou foi que exatamente esses municípios da região norte e noroeste fluminense, eles abriram o comércio através de decretos municipais, possibilitando a prestação de serviços considerados não essenciais, o que, ao sentir da Defensoria Pública, afronta a determinação de isolamento social, que é uma determinação das autoridades sanitárias nacionais e estadual. Com a permissão do retorno das atividades, as prefeituras listaram regras como o uso obrigatório de máscaras, distanciamento de no mínimo 2 metros e o reforço na higienização do comércio, o que a Defensoria Pública alega não ser suficiente para assegurar que a população estará protegida do vírus. A Defensoria Pública ajuizou as ações civis públicas, objetivando esse fechamento do comércio, nos municípios de São Fidélis, Itapiruna, Itaocara, Porciúncula, Italva, Cardoso Moreira. Nos documentos, o defensor estabeleceu uma multa diária de R$10 mil para os municípios que não cumprirem as exigências. E a Defensoria irá acompanhar para que busque efetividade nessa decisão até que se apresente, e aí é que entra o papel dos municípios, até que se apresente um laudo, um estudo que se autorize, tá, essa abertura, certificando-se de que a abertura do comércio não coloca em risco a saúde das pessoas. Este analista político diz que a decisão dos governantes neste momento de pandemia tem um grande peso no futuro da população e devem ser consultados diferentes especialistas. Não dá para ficar restrito à área médica, ou à área econômica, ou à área jurídica, à área social. É interessante ter uma equipe, é interessante ter várias pessoas com bastante especialidade, com bastante instrução, conhecimento nos diversos assuntos da vida, da sociedade, para que esses governantes tomem as melhores decisões. Sebastião, que trabalha diretamente com vítimas do coronavírus, acredita que a descrença na existência da doença torna o combate ainda mais difícil. A gente sabe que em torno de 80%, 70% das pessoas que estão infectadas, elas não estão com nenhum sintoma. Elas não sentem nada, a gente não sente nada. Então isso coloca a gente numa situação de qualquer pessoa hoje em São Fidélis, e em qualquer lugar, de qualquer cidade que já tem disseminação comunitária, ser um potencial infectado e podendo transmitir essa doença. Então o cuidado tem que ser para todos, entendeu? Lógico, principalmente para os que já foram diagnosticados, mas também para as pessoas que não estão sentindo nada. A gente tem que se entender como um potencial infectado e um potencial transmissor desse vírus.